Graças a Deus, ovelhas amadas do Senhor Jesus, obrigado por você mais uma vez acessar o nosso canal. Você não imagina o quanto é importante para nós sempre que vemos que as visualizações têm aumentado, os comentários estão sempre ali positivos, tem algumas críticas também e a gente entende e aceita perfeitamente. Você pode comentar, você pode criticar sim, você tem toda a liberdade, dentro, claro, de um padrão de respeito que a gente pede. Você pode expor a sua opinião, que nós vamos respeitar também. Você pode comentar aí o que você tem aprendido com esta série, o início de tudo. E se você está acompanhando esse vídeo e pela primeira ou pela segunda vez não está entendendo muito o que isso significa, nós temos aí as playlists no YouTube, e uma das playlists no nosso canal chama-se Série O Início de Tudo. E nesta playlist, desta série O Início de Tudo, nós vamos fazer algumas temporadas. A primeira temporada é a parte da criação, Noé e Abraão. E a segunda temporada agora é com José. Então eu gostaria que você fique comigo agora nesse vídeo e já vai marcando aí nos seus favoritos os vídeos dessa playlist. Você pode começar lá no primeiro capítulo de Gênesis e ler a Bíblia comigo. São 5, 7 minutos cada vídeo. Uma breve leitura, um capítulo e uma pequena explicação daquele capítulo. É muito especial, tem abençoado muita gente. E se você já está acompanhando desde o início, por favor, comenta aí embaixo a sua experiência. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Botãozinho vermelho, sempre ali, pau, clicou, se inscreveu, vai para acionar as notificações, clicou, acionou e aí não perde nenhuma bênção mais. Depois da leitura do capítulo 41, nós vamos fazer uma oração por você. Capítulo 41 do livro de Gênesis. José interpreta os sonhos de Faraó. Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias e magras. E pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias e magras comiam as 7 formosas e gordas. Então acordou o Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito, todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos. Mas ninguém havia que lhe os interpretasse. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe, lembrou, né? Lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa da comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos, e cada sonho com a própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os sonhos, e ele nos interpretou, cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José e o fez sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse, tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então contou o Faraó a José. No meu sonho estava em pé na margem do Nilo, subiam 7 vacas gordas e formosas,
que pastavam no carriçal. Depois delas vinham outras vacas, feias e magras, muito feias. Nunca vi outras assim, disformes, em toda a terra do Egito. Essas vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas, e depois das terem engolido, não davam aparência de terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim, como no princípio. Então acordei, e depois também vi espigas saindo da mesma haste, 7 espigas cheias e boas. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas, crestadas pelo vento oriental. E as 7 espigas devoravam as 7 boas. Contei aos magos, mas ninguém houve que interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também, 7 anos. É um sonho só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas, que também serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que ele há de fazer. Eis aí, vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a causa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-lo. Agora, pois, escolhe Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolheram cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimentos nas cidades, e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Uma coisa que me chama a atenção aqui, nesse capítulo, que eu não vou terminar hoje, e vou dar sequência na segunda-feira, não perca, porque eu quero citar aqui o seguinte: como Deus age, como Deus trabalha para honrar aqueles que o servem de fato e de verdade. Se você serve a Deus, fique em paz se está passando por uma tribulação. Ele já está preparando uma saída que vai te impressionar. Ele está preparando. Lembra da saída? Lembra, nós vamos entrar daqui a pouco numa 3ª temporada falando sobre Êxodo, que representa a saída. Deus sempre tem uma saída para todos. A saída que Deus arrumou para José foi usar aquele copeiro-chefe, fazer um milagre através da vida de José, para que no momento oportuno José se lembrasse, o copeiro se lembrasse de José. Passaram-se 2 anos, mas os de Deus parece demorado, mas a justiça vem. E o copeiro estava ouvindo o Faraó falar dos sonhos que teve, não tinha ninguém que pudesse revelar. E aí Deus usa o copeiro. Lembra que alguém decifrou, revelou, interpretou o teu sonho. Fala sobre isso com o Faraó. Trazem o hebreu José, e ali José tem a oportunidade de expor a Faraó a situação. E não só revelar o sonho, não só interpretar o sonho, mas também lhe dar uma saída. O que ele deveria fazer? Ele deveria contratar um homem, escolher um homem entre todos, colocar como governador, administrador de todo o Egito, e subordinado ou subordinados a este homem, vários administradores, para que em 7 anos de fartura eles pudessem reter a 5ª parte do cereal para sobreviverem nos 7 anos de escassez. Quem você imagina que Faraó escolheu e por quê? E de que forma esse homem foi escolhido? É muito especial. Nós vamos continuar falando na segunda-feira, às 6 horas da manhã, o que Deus faz para honrar aqueles que o temem. E trazendo para a nossa vida, quero te dizer o seguinte: para esse final de semana, guarde a sua fé,
proceda com ordem e decência diante de Deus. Seja de Deus onde você estiver, que Ele vai te honrar. Tá certo? Vamos orar. Meu Pai, assim como o Senhor usou alguém para se lembrar de José diante de Faraó e deu para Faraó uma saída, também deu uma saída para esta pessoa cujo problema grave é no casamento, é nas finanças, é na saúde, e esta pessoa pensa que é o fim, não vê uma saída, não tem nenhuma perspectiva, mas em nome de Jesus, o Senhor entra com providência, com socorro, dando uma saída para esta pessoa. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém e graças a Deus. Guarde a sua fé, porque Deus é contigo. Deus abençoe e até lá.